pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu resolvi trazer um vídeo pra vocês mostrando todos os meus livros favoritos da vida. Então, todos os meus livros que tem um coraçãozinho lá, favoritados no Scooby, eu trouxe pra mostrar pra vocês. E assim, vou tentar dar uma passada bem rápida, uma pincelada bem rápida sobre eles, pro vídeo não ficar gigantesco. Esse vídeo vai estar dividido em duas partes. A primeira parte vão ser os meus livros favoritos da vida no geral, e a parte 2 vai ao ar depois, posteriormente, e vai ser sobre os livros do Stephen King que eu mais amo no mundo todo. E esse merece um vídeo sozinho, porque afinal de contas é meu autor preferido. Então bora lá, vamos lá, vamos lá. A ordem que eu vou mostrar os livros pra vocês, ela é completamente aleatória. Alguns eu tenho no físico, outros eu li ou de biblioteca ou no e-book. E aí eu vou colocar só a foto do livro aqui pra vocês verem, tá bom? Em algum lugar da tela aqui pra vocês. Beleza? Então vamos lá. O primeiro livro que vai aparecer aqui é o livro do Tom Felton, a biografia do Tom Felton, que foi um livro fantástico. Ele se chama Além da Magia. Eu li recentementíssimo. E ele conta a história, né, a biografia do Tom Felton, que é o carinha lá que fez o Draco Malfoy dos filmes do Harry Potter. Eu adoro o Tom Felton, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei empolgadíssima quando eu vi o livro dele. Peguei para ler recentemente, ele até que estava no Kindle Unlimited, então se você quiser ler, talvez ainda esteja no Kindle Unlimited para você. Ele é fantástico, conta um pouco da trajetória dele, né, da vida dele, da trajetória dele como ator, e tem muitas cenas de bastidores do Harry Potter. Então assim, é como voltar no tempo, você acompanhar como é que foi a vida no set, como é que foi gravar Harry Potter, como é que foi crescer sendo um personagem de Harry Potter. É muito, muito gostoso, assim, ó, fanservice garantido esse livro. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é o meu favorito da vida, que é O Pintor de Memórias. Esse livro é fantástico. Se você não leu, recomendo muito que você leia. Ele tem de tudo aqui. Ele é um livro de multigêneros, assim. Dentro dele tem de tudo. E eu recomendo que você leia. Sério, sem mais. Não vou nem te explicar porquê. Eu já falei 1 milhão de vezes desse livro aqui no canal. Volta alguns vídeos aí que você vai ver que eu panfleto ele assim, à torta e direito, porque é o melhor livro que existe no mundo e eu posso provar. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é este daqui, que é o Anjos e Demônios, do Dan Brown. Eu adoro esse livro, eu achei o plot maravilhoso, fantástico. Eu lembro que quando eu li eu fiquei muito empolgada e assim, não foi o primeiro livro do Dan Brown que eu li, foi eu acho que o segundo livro do Dan Brown que eu li. E eu amei muito. Ainda mostrando livros do Dan Brown, temos O Símbolo Perdido. Esse aqui é o meu livro preferido do Dan Brown, tá? Eu amei esse livro quando eu li. Inclusive, eu comecei a assistir recentemente a série e, assim, eu estou com medo. Por quê? Porque a série é uma porcaria. Eu não sei se a série é muito ruim ou se o livro era ruim e quando eu li eu era muito imatura, sei lá, e eu achei fantástico, enfim. Vamos manter assim, não é mesmo? Vamos manter aqui no nosso coração que ele é o meu livro preferido do Dan Brown e eu vou excluir aquela série da minha cabeça, inclusive nem acabei de assistir. Esse livro aqui, ele tem até post lá no meu Instagram, se você quiser. Eu vou deixar aqui o meu @ no Instagram aqui. E aí, se me segue lá no Instagram, tem postzinho só desse livro, porque ele é muito delicinha. É um livro tão gostosinho, que é o livro da Carol Pinheiro, As Coisas Mais Legais do Mundo. Assim, esse livro não é... Nossa, que fantástico, sabe? Mas ele tem uma pegada muito gostosinha, sabe? E eu li ele num momento da minha vida em que eu tava grávida, então eu tava muito emotiva, pensando em coisas fofas da vida e tal. E esse livro, nossa, ele conversou muito comigo, ele é muito gostosinho. Se você quiser saber mais sobre ele, vai lá no meu Instagram e vê o post especial que ele tem lá, tá bom? Temos Ed e Lorraine Warren. Esse daqui é o Demonologistas, é o primeiro livro da Dark Side do casal de demonologistas. E tô pra ler mais um esse ano ainda. Mas esse aqui é o melhor de todos até o momento. Ele tem mais aprofundado a história do demonologismo ali, a história deles e tal. Fala um pouquinho da Annabelle, fala um pouquinho de alguns dos casos. Esse aqui é mais geralzão. Os outros livros deles têm uma pegada mais específica de alguns casos, entendeu? Então, pra mim, de todos, esse aqui é o favorito até o momento. Falando em séries agora, todo mundo sabe que eu sou apaixonada, aficionada por Harry Potter. E
Claro que toda série a gente sempre tem aquele livro assim que é o queridinho do coração, né? Então esse daqui é o meu preferido, que é Harry Potter e a Enigma do Príncipe. Por quê? O meu personagem preferido é o Snape, o príncipe mestiço. Aqui está o livro 3 estrelas favoritado que tá aqui. E ele só tá aqui por uma memória, não é uma memória afetiva na verdade, mas é um carinho especial que eu tive por ele, que é Mais Que Amigos. Esse livro eu também li recentemente, eu li agora em 2023, e ele tem aquela pegada de relacionamento entre melhores amigos. Ele me lembra muito o meu relacionamento da vida, que é o meu casamento. Eu sou casada com o meu melhor amigo, né? Há 8 anos eu sou casada com o meu melhor amigo e a gente é meio que melhor amigo há 20 anos. Então, assim, tem um carinho, sabe? Ver a história se desenrolando, ver eles não querendo estragar a sua amizade, ao mesmo tempo apaixonados um pelo outro, aquela coisa de um vai perder o outro. Enfim, já vivi tudo isso, gente. Já vivi tudo isso e ganhou meu coração. Esse livro aqui, ó, O Último Passageiro, ele tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? Os cards acho que vai ficar do lado de cá. Ele tem resenha aqui no canal, eu falo sobre esse livro, ele é muito legal, ele é uma coisa assim meio mistério. Então mais ou menos assim, tem um navio, ele foi encontrado por um carvoeiro em alto mar, abandonado, não tinha ninguém dentro desse navio, a única pessoa que tinha dentro desse navio era um bebezinho enrolado num talit, num talit judeu, que é um manto judeu, né, um talit. E tinha esse bebezinho lá, de meses, jogado dentro desse navio, não tinha ninguém mais dentro do navio, e o navio era claramente um navio nazista. Aí esse menino cresce, aí ele resolve refazer, ele compra, ele fica rico, e compra esse navio e resolve refazer a última viagem do Valkyria, né, do navio, para tentar, sei lá, descobrir o que aconteceu, por que ele foi encontrado sozinho nesse navio. Então, assim, é um mistério, é muito gostoso, é muito bacana. Nossa, sério, recomendo muito. Assistam minha resenha que vocês vão amar. Agora eu vou falar um livro que também tem resenha aqui no canal, que é Matéria Escura. Esse livro é muito maravilhoso, ele tem plots incríveis, ele é frenético, ele é gostoso, ele é interessante, ele tem uma pegada de ficção científica. Ele não é chato, sabe? Que eu recomendo muito e tem resenha. Aqui também vai estar A Rainha Vermelha, que é o primeiro livro da série da Rainha Vermelha. Eu li a série inteira, mas assim, esse primeiro livro foi tiro, porrada e bomba. Meu Deus, o que tá acontecendo, Jesus amado? E esse virou o meu preferido da série. Tem livros de outras séries que, assim, tem séries de livros que eu vou ter mais de um livro que eu gosto mais. Só que da Rainha Vermelha tem só esse. Falando de séries, então vamos lá. Livros de séries. Para começar, A Maldição do Tigre. O primeiro livro da Maldição do Tigre. É uma série que eu gosto muito. Digamos assim que eu não sou a maior leitora farofa do planeta. Eu gosto muito de leituras assim farofentas, assim, uns romancezinhos, umas coisas, uns young adult, uns livros assim. Eu gosto, tá? Eu gosto de romance e tal. Não é o meu gênero literário favorito, mas eu leio bastante séries de fantasia e tudo mais. E A Maldição do Tigre é uma série maravilhosa. Eu gosto do primeiro livro. E depois, né, tem outros livros que são também muito bons. O terceiro livro da série, assim, é horrível, mas assim, é ruim, nunca dá. Eu odiei ler. Nossa, eu odiei cada página daquele livro, assim. Mas o primeiro é maravilhoso. Esse eu li só o primeiro livro da série, eu tenho que ler o resto. Eu sei que eu tô atrasada, mas enfim. Gigantes Adormecidos. Esse livro, ele tem uma pegada diferente. A escrita dele é toda através de relatórios, de entrevistas, de um negócio aí que aconteceu, enfim. É um livro muito, muito gostoso de ler. Ele é muito tranquilo, porque ele só tem diálogos. Então, assim, ele vai assim, ó, numa sentada, assim, numa vai que vai, sabe? Esse livro, ele é um livro de fantasia. Ele se passa na Malásia, ou seja, uma localidade muito diferentona. E se chama A Noiva Fantasma. Esse livro é muito legal. Ele fala de uma tradição da Malásia em que era comum antigamente, lá, 1900 antigamente, era comum que eles casassem a moça com um falecido, digamos assim. Então, assim, a menina casava com um cara morto já. O cara já morreu, casava ela com o morto. Era uma tradição muito estranha. Enfim, queriam casar essa menina com esse cara, ela não quis. E aí o falecido veio encher o saco dela. Até que ela vai lá pro outro mundo pra, né,
tentar resolver as mutretas desse cara maluco aí. Então, assim, tem sobre essa tradição da Malásia, você aprende muito sobre as tradições pós-mortem dos malasianos, lá do pessoal da Malásia. É muito bacana, é uma cultura totalmente diferente. Então, assim, ele tem toda uma pegada muito fantástica, ele tem uma pegada muito rica, né, em termos de cultura. E é muito interessante de ler, fora que tem, assim, personagens incríveis, né? Personagens muito legais. Eu tenho resenha dele no meu blog, eu acho. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da minha resenha da Noiva Fantasma. Inclusive, a Darkside, a própria Darkside, compartilhou quando eu postei no Twitter a minha resenha. Então, assim, se a Darkside compartilhou, tem selo Darkside de qualidade. Agora vamos de Neil Gaiman. Eu já li alguns livros do Neil Gaiman, só que aqui, nos meus favoritos da vida, só tem um. E ele se chama O Oceano no Fim do Caminho. O Oceano no Fim do Caminho é um livro muito gostoso, ele é um realismo mágico, então ele tem ali... ele tem uma cara de fábula, sabe? Ele tem uma cara de fábula, é muito gostoso, sério, maravilhoso. Neil Gaiman escreve livros incríveis, eu adoro os livros do Neil Gaiman. Ele tem uma escrita fluida, gostosa, interessante, divertida. Os personagens são sempre muito engraçados, as situações são engraçadas. Recomendo muito que vocês leiam Neil Gaiman. É um autor maravilhoso. E ele é muito doido, né? Vamos combinar que ele é muito doido, né? Adoro. Agora eu tenho 3 livros aqui que são do mesmo autor, que é Rafael Montes. O primeiro deles foi o primeiro livro do Rafael Montes que eu li e é O Vilarejo. O Vilarejo conta 7 contos, cada um falando de um dos 7 pecados capitais. E esses contos, eles acontecem em um vilarejo, né? Então, os personagens desses contos são sempre, assim, personagens do mesmo lugar. Então, você encontra personagens num conto, no outro e tal. O legal desse livro é que ele tem uma coisa específica. Esses 7 contos podem ser lidos em qualquer ordem. A única regra é que o último tem que ser lido por último. O resto... você pode ler em qualquer ordem que for, não tem importância porque eles meio que caminham entre o tempo. Então tem alguns que são mais recentes, outros que são mais antigos, mas todos eles contam a história desse vilarejo. Muito gostoso, muito bacana, todos estão interligados, porque todos acontecem no mesmo lugar. Eles são incríveis, eu me apaixonei por Rafael Montes lendo O Vilarejo, que é terror, né? O segundo livro do Rafael Montes que eu li, e tá aqui, e é o meu preferido do Rafael Montes, é Dias Perfeitos. Dias Perfeitos é a história de um cara apaixonado por uma garota. E quando a garota disse que não queria namorar com ele sequestrou ela e saiu pra uma road trip muito romântica com uma menina sequestrada. Troféu Rafael Montes de normalidade. E por último, mas não menos importante, o terceiro e último livro do Rafael Montes que eu li, que é Jantar Secreto. Jantar Secreto tem uma premissa, né, da carne de gaivota, né, um jantar muito gourmetzão que as pessoas vão pra comer carne humana. É, bem fofo, assim, bem queridos eles. Enfim, esse livro, ele tem um dos melhores momentos da literatura que eu já li na minha vida. É uma cena no final, é um jantar que tá acontecendo no final. Acontecem umas coisas assim que são muito... uou, sabe? E tá rolando música no fundo. Então, assim, o livro conta as músicas que estão rolando no fundo. E eu gosto sempre de indicar, pra quem tá lendo esse livro, quando chegar nessa cena do jantar, pega aquela playlist, coloca pra tocar e lê. Pra você se sentir um psicopata. Por quê? Porque a playlist não tem nada a ver com o que tá acontecendo na cena. E você começa a rir. Por quê? Porque é muito distante. E o seu cérebro diz, cara, isso é ridículo. Nossa, que coisa ridícula. Essas músicas não tem nada a ver com nada. E você começa a rir. Você começa a rir, você tem um ataque de riso. Eu tive um ataque de riso incontrolável e me senti uma psicopata, porque não é uma cena pra rir. Agora vamos falar aqui de um livro que eu sempre falo também aqui no canal, que eu panfleto pra caramba, que é maravilhoso. É um livro de não ficção e se chama Alucinadamente Feliz. Esse livro é um livro que fala de transtornos mentais. A autora tem vários transtornos e ela escreveu esse livro só que de uma forma muito divertida, muito leve, muito engraçada. Então, assim, é um livro engraçado sobre coisas horríveis, que são os transtornos que ela tem. Então ela comenta
nesse livro os transtornos dela de uma forma divertidíssima. Você se acaba de rir com as cenas desse livro. E ele é muito gostoso. Inclusive, se você tem algum tipo de transtorno, talvez seja um livro para você se sentir mais leve também. Porque ele tem essa pegada, assim, sabe? Da leveza, né? Porque a pessoa... Não é porque ela tem transtorno que ela tem que ser infeliz, entendeu? Então, ela é alucinadamente feliz. Esse é um queridinho recente. Não Conte a Ninguém, do Alan Coben. Eu nunca tinha lido nada dele. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li e eu já adorei demais, assim, os plots, dentro dos plots, dentro dos plots, dentro dos plots, são fantásticos. Eu sou apaixonada por thriller, só que é muito difícil, né? Vocês viram aqui a quantidade de livros que eu coloquei aqui? Raros thrillers, né? Esse aqui foi o primeiro que eu coloquei, porque realmente é fantástico. Eu amei, inclusive foi o primeiro livro que eu fiz marcações na minha vida. Eu nunca fiz marcações em livros com post-it, porque eu comecei a ver um monte de conexões interessantes, então eu resolvi marcar todo ele. E agora um livro um pouco mais fofinho, assim. Ecos é um livro fofo, né? Olha só esse corte maravilhoso, né? Ele tem uma pegada meio realismo mágico, ele parece uma fábula, sabe? Ele conta a história de 3 crianças que estão passando por uma fase, assim, um momento muito complicado, e eles têm um elemento em comum. Nessas 3 histórias, esses 3 contos aí tem um elemento em comum. No final do livro lá eles explicam esse, né? Na verdade, acontece deles já se encontrarem na hora que você tá lendo, você já vê o elemento em comum que tem entre essas histórias. Muito fofo, muito gostoso de ler. É um livro pequeno, é um livro rápido, é um livro gostosinho. Como ele é contado, né? Ele tem a perspectiva de crianças, então ele é um livro mais leve, entre aspas, bem grandes assim, mas ele tem uma pegada mais levinha assim. É gostoso, bem gostoso. Para sair de uma ressaca literária, olha, vale muito a pena, viu? Agora eu vou falar um pouquinho de romances contemporâneos, romances de época. Então vou começar por um romance de época que eu adoro muito, 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 que é Romance com o Duque. Romance com o Duque é da Tessa Dare. Tessa Dare. Eu chamo de Tessa Dare. Ele conta a história de uma moça que ela ganhou uma casa, tipo, de herança. E aí, quando ela chega nessa casa, ela descobre que tem um cara morando lá, que é o Duque. Que todo mundo achava que tinha morrido e, na verdade, ele não morreu, ele só tava cego. E aí ela vai morar nessa casa, porque, né, ela não tem onde viver. Ela só tem essa casa. E aí ela chega lá e tem um cara lá, e aí, enfim. Romance. Um cara cego, uma moça muito doida. É divertidíssimo, assim, você dá altas risadas, é muito maravilhoso, sério. Adoro. E agora 3 da Nora Roberts, que é a minha romancista preferida. Então vamos lá. O primeiro deles foi o primeiro livro da Nora que eu li, e se chama Doce Vingança. Doce Vingança vai contar a história de uma moça, ela é uma princesa das Arábias lá, quase a Jasmine, e ela vira uma grande ladra pra tentar pegar esse bandido que aparece roubando e tal, que ninguém sabe quem é. Eles contratam um ex-bandido, que é o nosso protagonista, o Philip. Ele, como mente de bandido, ele vai tentar descobrir quem é esse ladrão, e aí ele acaba descobrindo ela, e aí acaba rolando um affair ali, um romance entre os dois. E é muito gostoso, muito divertido, tem cenas maravilhosas. A Nora Roberts não tem aquela pegada melosíssima que eu acho um saco, diga-se de passagem. E aí temos 2 aqui que são do Quarteto de Noivas. Inclusive, eu tenho resenha do Quarteto de Noivas bem aqui, em que eu falo dos 4 livros da série. Mas desses 4 livros da série, eu tenho os 2 primeiros os 2 primeiros não, o primeiro e o último que eu gosto mais. Os 2 do meio eu não gosto tanto. Então, o primeiro é Álbum de Casamento, e conta a história da fotógrafa. E o segundo é Felizes para Sempre, e conta a história da organizadora dos casamentos. Então, assim, o Quarteto das Noivas são 4 amigas, elas têm uma empresa de casamentos e cada uma tem uma função. Então tem a fotógrafa, a doceira, a florista e a organizadora. Elas são 4 amigas de infância e tal. E eu gosto dos 2, o primeiro e o último. O primeiro porque tem uma pegada ali, eu adoro a protagonista, ela é divertidíssima, a Mac, ela é incrível. E o último porque a
o casal é muito divertido, assim. Eles são muito, muito opostos. Ela é organizadora de casamentos, ela é a pessoa do tailleur, sabe? Do terninho, toda organizadinha, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda certinha. Ela se apaixona por um motoqueiro de Harley Davidson. Um cara de cabelo comprido, barbudo, gente. E aí, assim, muito nada a ver com um com o outro, assim, mas eles se dão muito bem, são maravilhosos, então são dois romances incríveis. Voltando pro terror, temos Rex. Esse daqui, sinceramente, eu acho um livro subestimado. As pessoas... Ele foi hype, na época que saiu, ele foi hype, eu queria muito comprar, eu tava doida, nossa, meu Deus, tanto que eu comprei ele no preço cheio, tava caro pra cacete. Eu amei. Amei. O final desse livro é fantástico, os plots são incríveis, ele é muito bom. E assim, ele tem... Nossa, ele tem elementos incríveis. Eu adoro esse livro. Só que eu não vejo mais as pessoas falando tanto, e as pessoas que leram na hype, muita gente não curtiu tanto assim. Então, eu sou a diferentona, eu acho. Agora eu vou falar pra vocês A Estrada. A Estrada tem resenha lá no meu blog, eu vou deixar aqui pra vocês também a resenha na descrição. É uma história muito fora da curva, ele não tem contexto nenhum, então durante toda a leitura desse livro você não sabe quem são os personagens, você não sabe, você tem mais ou menos uma ideia da idade do menino, é tipo um pai, um menino andando numa estrada em uma situação que parece pós-apocalíptica. Você não sabe o nome dos personagens, você não sabe o que aconteceu e por que o mundo tá do jeito que tá. Você não sabe nada. Você só conhece aquele cara andando com aquela criança. E é isso. Eu li 3 livros da Anne Rice até o momento na minha vida e os 3 estão aqui. E são eles: Entrevista com o Vampiro. Pra quem não conhece, pelo amor de Deus, né? Tem filme. É maravilhoso. Temos o Lestat, temos o Lois. Se você não viu o filme, né? Brad Pitt, Tom Cruise. O livro é maravilhoso. Tem uma pegada muito gótica, digamos assim. Gótica suave. É muito gostoso de ler, é muito bacana de ler. É um livro forte, pesado, difícil em alguns momentos. Tem alguns conceitos bem difíceis de você engolir. Afinal, as crônicas vampirescas são assim. É um livro pra te deixar com ressaca. Por isso que eu não leio tanto Anne Rice quanto eu gostaria. Apesar dela escrever maravilhosamente, não dá. E ela me deixa na bad, assim, eu fico me sentindo muito mal. Mas eu adoro os livros dela. Então, Entrevista com o Vampiro é o primeiro livro das crônicas vampirescas. Em segundo lugar está O Vampiro Lestat, que é o segundo livro das crônicas vampirescas. Vai contar a história do Lestat, que é o protagonista das crônicas vampirescas. Então, assim, ele tá em todas, tá, gente? Tudo envolve o Lestat. E ele é só o melhor vampiro da literatura. Desculpa. Ah, mas o Drácula... Ai, gente, que é Drácula na fila do pão quando a gente tem o Lestat? Pelo amor de Deus, né? Lestat de Lincourt, meu amor todinho. Sem mais. Aqui conta a história dele, como ele virou vampiro e tudo mais. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Sério. Sério. Eu amo o Lestat. Eu amo o Lestat. Então... sem mais. E o terceiro livro das crônicas vampirescas é A Rainha dos Condenados. Esse livro também tem um filme. Aliás, o filme não tem nada a ver com esse livro, diga-se de passagem. O livro é fantástico. O livro conta a história dos vampiros, da Anne Rice, de onde eles surgiram, né? De onde veio, quem são, como se reproduzem. Mais ou menos isso. Fala da mãe e o pai, que são os primeiros vampiros, os primordiais, os originais. E a história é fantástica, tá? Fantástica, você acompanha essa história, tem um mistério no meio. Perfeito, sem defeitos. Mil Pedaços de Você é um livro de ficção científica, ou seja, né, tem uma pegada meio futurista, digamos assim. É uma trilogia, esse é só o primeiro livro, e eu não botei os outros aqui porque assim, favoritado é só o primeiro mesmo, tá? Os outros 2 são maravilhosos, mas não estão aqui. E aí, enfim, é o Firebird, é tipo um dispositivo que foi criado em que eles podem saltar pelo multiverso. Então elas saltam pelo multiverso e vão parar em corpos deles mesmos em outro universo. E aí tem todas as peculiaridades desse dispositivo, como ele funciona. Quando você chega nesse outro lugar, você assume o corpo, o seu corpo. Então, se a Lila for para um outro multiverso, eu vou assumir meu corpo. Só que tem as peculiaridades.
Tem um mistério, tem muitos plots, tem romance, tem muita coisa nesse livro. Esse daqui é o que te apresenta ao mundo do Firebird e, assim, tem o amor da minha vida. Um dos meus maiores crushes literários está nesse livro. Recomendo muito que vocês leiam essa trilogia, que também é muito subestimada. As pessoas não falam sobre isso. Vamos falar mais sobre Mil Pedaços de Você, porque é fantástico. E é isso, gente. Desculpa se ficou muito grande. Na verdade, era pra eu ter dividido mais ou menos igual. Só que como eu dividi os livros normais e os do King, ficou enorme. Perdão. Mas é isso. Esses foram os meus favoritos da vida no geral. E o próximo vídeo vamos ter os meus favoritos da vida do pai, né? O King, que é o meu amor todinho. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.